Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando a hora de estudo, exercício 22, Enem. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais que se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação, mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo da partilha dos bens? Que seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. O texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de cartas do leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto, e aí vocês vão escolher uma das alternativas para apontar. Então esse texto ele é igual àquele texto anterior que a gente já tinha visto, ele é bem parecido, tá? Se tiver alguma mudança, são poucas. Então só escolher a alternativa correta. E aí vamos para a próxima página 23. Texto para as questões de 2 a 6. Carta do leitor, prezado editor. Li a matéria publicada na edição de 6 de julho sobre os acidentes envolvendo motocicletas e queria dizer que discordo de uma parte do que foi escrito, ou seja, sobre os causadores dos acidentes envolvendo carros e motos, um contra o outro. Na minha opinião, ao contrário do que foi escrito, creio firmemente que, em tais situações, quem mais causa acidentes são os condutores de veículos de 4 rodas, até mesmo por uma questão de lógica, sendo a moto um transporte tão vulnerável, chega a ser inconcebível e ao mesmo tempo cômico que alguém conduzindo-a contribua para a causa de acidentes em que se envolva, eis que muito provavelmente só danos irá colher. Bom, é o único resultado alcançado nessas situações, ou sempre quando um veículo de menor porte bate em outro de porte maior. O dito transporte moto é o meu preferido para driblar o lento trânsito moçoroense. E digo que, conforme define o jornal no mesmo artigo, sou motociclista, respeito as leis do trânsito, mas vejo muitos carros cujos condutores não têm o devido respeito com a vida humana, salvo se não for imperícia propriamente dita. Os maiores sustos que tomei foram proporcionados justamente por motociclistas desatentos, ou no mínimo descuidados, curvas mal feitas, celulares colados na orelha, com só uma das mãos ao volante e às vezes nas duas coisas de uma vez só, disputa para pegar sinal verde, cortá-lo se não vier outro carro em direção perpendicular, inesperadas subidas do BR, vindos de estradas carroçável, freios bruscos e sem motivação, manobra sem sinalização prévia, dobrar sem dar sinal e vice-versa, arrancar como um jato de C10, obrigar motociclistas a usarem a toda habilidade e sorte possíveis. São muitas as razões que se encontram para mostrar o menosprezo de motoristas por motociclistas. Acho que isso podia ser corrigido de uma forma simples, ao meu ver. Bastaria que o Detran só liberasse a carteira a quem soubesse conduzir os dois veículos, para ter a medida exata do que é estar dos dois lados da situação, vendo-a por dois ângulos e entendendo-a melhor. A exatidão representaria crescimento para o condutor, que saberia avaliar melhor a situação do outro, ensinar-lhe a respeitar o trânsito e, principalmente, a vida. Uma vez que lida com os mais preciosos dos dons, o órgão deveria ser o mais criterioso possível, fiscalizando mesmo a quem já tivesse a primeira habilitação, que deveria ser temporária ou condicional, com blitzes contínuas e, sobretudo, severas e minuciosas. Minha opinião não é voz isolada em encontros de motociclistas.
esporádicos ou planejados. Esse assunto sempre vem à tona. Mesmo quando se para em qualquer lugar buscando a proteção da chuva, não raro sempre se relata acontecimentos envolvendo os dois tipos de veículos e a conclusão a que se chega é que a culpa é do motorista do carro. Alguns dos detalhes bizarros, um caso relatado foi de um carro derrubou uma moto e o ocupante e a condutora do veículo que bateu saiu do carro ainda falando ao celular, apesar de achar que tinha toda a razão. Saudações, JB, motociclista, Mossoró, Rio Grande do Norte. Então ele está dizendo aí, gente, que o Detran deveria liberar a carta somente para motoristas que conduzem os dois veículos e que a maior parte dos condutores que causam os acidentes que estão com um carro, porque não tem muita razão do motorista que está com uma moto, que é um veículo bem menor do que um carro, provocar um acidente, porque ele seria o maior prejudicado. Então é isso que ele está dizendo. Saresp, o leitor escreve a carta para. Você vai escolher uma das alternativas. Próxima página. 3. Saresp, o leitor defende que. Mesma coisa, vai escolher uma alternativa. 4. Saresp, sendo uma carta, o locutor e o interlocutor são respectivamente. Mesma coisa, você vai escolher uma alternativa. 5. O principal argumento utilizado pelo autor da carta demonstra o que? Novamente, escolha uma alternativa. 6. É possível inferir pela carta do leitor que a reportagem do jornal que estimulou a carta denunciava o que, gente? Mesma coisa, escolha uma alternativa. 7. Os trechos a seguir são parte de uma reportagem que visava apresentar dados de uma pesquisa do IBGE. Foram retirados, no entanto, 3 formas verbais. Complete as lacunas, flexionando adequadamente o verbo indicado, entre parênteses no presente do indicativo, e observando a devida concordância verbal. Então, sendo presente do indicativo, é algo que está acontecendo agora. Então, em 2017, pouco mais da metade da população brasileira, 56,5%, ou 117,2 milhões de habitantes. Em apenas 5,6% dos municípios, 310, que são aqueles com mais de 100 mil habitantes. Como é que esse verbo viver se encaixa aqui? Mesma coisa você vai fazer aqui na B. A pesquisa revela ainda que a maior parte dos municípios brasileiros, 68,3%, até 20 mil habitantes, e apenas 15,5% da população do país, 32,2 milhões de habitantes. Então, você vai colocar aí os trechos. Como que ele pode encaixar aqui e aqui? Então, é o verbo ter aqui no primeiro e o verbo abrigar. Como é que eles vão se encaixar aqui? Então, primeiro é ter, depois abrigar. Então, como que eles se encaixam aí nesses espaços? Tem que ser no presente do indicativo, algo que está acontecendo agora. Em qual dos 2 parágrafos acima é possível fazer a concordância verbal de 2 formas diferentes? Justifique sua resposta. Então, em qual dos 2 eu consigo usar 2 formas verbais? Em qual das 2? Na A ou na B? Aí você vai explicar o porquê que eu consigo usar as 2, que as 2 formas são possíveis. 8. Dois sites noticiaram um mesmo fato, publicando textos muito parecidos. Compare os títulos. Qual dos 2 está adequado à norma culta e por quê? 1. Piripá. Prefeito e vice têm mandados cassados. 2. Piripá. Prefeito e vice têm mandatos cassados. Qual dos 2 está certo? Então, você vai colocar aqui, ó. Compare os títulos, qual dos 2 está adequado à norma culta da língua portuguesa e o porquê. Então, prestem atenção nos trechos, acentuação, o que a gente aprendeu. Tá? Então, é só explicar aqui. 9. O texto a seguir é título de uma notícia publicada em um jornal. Falta soluções urgentes para a falta de água na cidade. Observando as regras de concordância verbal, avalie se o texto está correto. Depois justifique sua resposta. Então, esse trecho aí está correto? Você vai explicar. Falta soluções urgentes para a falta de água na cidade. Tá certo ou tá errado? O que você mudaria ou você iria mantê-lo do jeito que está?
só explicar aqui. 10. Leia esta chamada publicada em um site de notícias. Tempo seco e quente dobram o número de queimadas no Brasil. A. Explique a incorreção da concordância verbal. Então, você vai explicar o que está errado aí. Por que está errado? B de bola. O que teria ocasionado o problema na escrita da chamada? Apresente uma hipótese. Então, o que teria ocasionado o problema na escrita da chamada? Então, qual que é o problema nessa frase aqui? Ó? Apresente uma hipótese. C. Reescreva a chamada corrigindo-a. Então, qual é o termo que eu preciso corrigir aí, gente? Só reescrever esse trechinho aqui. E aí, nós finalizamos o capítulo 10 e continuamos na próxima aula no capítulo 11, ok? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!